Olá, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defensor com a Palavra, uma promoção da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão e a Assembleia Legislativa do Estado. Fique atento que o programa já está no ar. Vamos falar sobre os direitos do consumidor. Significa discutir sobre diversos assuntos, como as altas nos preços da gasolina aqui no Maranhão. E a Defensoria Pública do Estado tem trabalhado efetivamente para a diminuição destes valores. E quem vai nos falar sobre é o defensor público Luiz Otávio Moraes, que pertence ao Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Maranhão, o NUDECOM. Seja bem-vindo, doutor Otávio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Inicialmente, vamos falar sobre a atuação da Defensoria Pública no Núcleo de Defesa do Consumidor. Quais as principais ações já realizadas hoje, doutor Otávio? Tudo bem, doutor Lúcio. A Defensoria Pública do Estado, por meio do seu Núcleo de Defesa do Consumidor, diariamente atende inúmeras pessoas que trazem diversos tipos de demandas, tanto na área individual como reclamações que dão ensejo a atuações na área coletiva. Na área individual, as reclamações mais constantes se referem a questões como serviços essenciais, como fornecimento de energia ou mesmo fornecimento de água. Também muitas reclamações contra instituições financeiras, também contra operadoras de telefonia. Enfim, é uma série de demandas contra operadoras de planos de saúde. São demandas de diversas áreas que afetam diariamente e diretamente os direitos dos consumidores. Essas demandas são focadas basicamente na esfera individual. Já na esfera coletiva, que se refere a ações que tanto na esfera administrativa como judicial podem beneficiar uma coletividade, centenas, milhares ou até mesmo milhões de pessoas, como é o caso da ação civil pública envolvendo a questão dos combustíveis. Então, a título de exemplo, na esfera coletiva, nós podemos citar o procedimento que busca conferir maior amplitude aos programas de tarifa social de baixa renda para a energia elétrica. Através desse procedimento coletivo que foi instaurado na Defensoria Pública do Estado, recomendou-se ao Ministério do Desenvolvimento Social a inclusão do formulário do CAD único, a inclusão do número da unidade consumidora de energia elétrica, para que esse benefício de tarifa social de baixa renda, que hoje não tem ainda o alcance esperado de atingir toda a coletividade que deveria ser beneficiada por esse programa, através dessa inclusão do número da unidade consumidora, a empresa, a concessionária de energia elétrica, no caso a Semar, no estado do Maranhão, poderia de ofício incluir todas as pessoas de baixa renda nesse programa de tarifa social de baixa renda, com redução de 10% a 65% no valor da fatura de energia. Hoje em dia, esse alcance ele é um tanto limitado por conta de problemas burocráticos dessa inclusão do número de inscrição social na fatura de energia elétrica. Perfeito. Doutor Otávio, e que medidas as pessoas devem ter para não ser lesionadas em determinados serviços, como a área de telefonia ou questão de cartão de crédito? Pois bem, diariamente nós temos contato com assistidos que celebram contratos de financiamento, até mesmo cartões de crédito, sem se atentar devidamente aos termos dessa contratação. Muitas vezes as pessoas contratam um financiamento buscando facilidade na aquisição de um crédito, observando tão somente o valor das parcelas que terá que pagar mensalmente. Muitas vezes a pessoa também só observa a taxa de juros que é informada pela instituição financeira, sem se atentar ao custo efetivo total dos juros que são aplicados no financiamento, sendo que esse custo efetivo total, que ele é denominado como CET nos contratos, ele que reflete efetivamente qual vai ser o custo daquele contrato, certo, para o consumidor. No caso, esse CET, ele costuma ser bastante acima, um patamar bastante acima do que é divulgado pelas instituições financeiras. Então, a título de exemplo, o consumidor ele deve sempre verificar as disposições contratuais para evitar que pague parcelas acima do que está esperando. Muito bem. Doutor Otávio,
e como a Defensoria Pública pode orientá-las nesse sentido? Pronto, a Defensoria Pública é uma instituição que trabalha para preservar direitos. Então a Defensoria Pública ela trabalha tanto numa questão preventiva, certo? Com uma questão repressiva. Então vamos supor, se a pessoa está pretendendo celebrar um financiamento e tem alguma dúvida com relação à legalidade das cláusulas que estão sendo impostas nesse contrato, o consumidor pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como a Defensoria Pública do Estado, antes mesmo de celebrar o contrato, para que a instituição, para que seja orientado no sentido de que se estão sendo impostas algumas cláusulas abusivas ou não. Posteriormente, né, caso o contrato tenha sido firmado e se verifique que há cláusulas abusivas e que o contrato, o consumidor está sendo lesado, ele pode procurar a Defensoria Pública, que ingressará com as medidas administrativas e judiciais no sentido de recuperar de trazer o contrato à regularidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Falando dessa atuação administrativa e judicial, agora vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante discutido, que é o aumento dos preços de gasolina. Como a Defensoria Pública lidou com esse problema? Muitos assistidos chegaram até vocês com reclamações? Sim, perfeitamente. Desde que houve o aumento, a partir do dia 1º de fevereiro do corrente ano, inúmeros assistidos, tanto no atendimento diário, normal, como pessoas que buscavam a Defensoria para fazer especificamente esse tipo de reclamação, demonstrava preocupação da questão do custo de combustível, não apenas na questão do custo direto, mas também do reflexo inflacionário. Muitas pessoas questionavam qual seria o reflexo, por exemplo, desse aumento dos combustíveis no custo do transporte coletivo, certo? Que inevitavelmente sofreria uma variação por conta dessa alteração de custos. Então a Defensoria recebeu sim reclamações nesse sentido. Certo. Doutor Otávio, mudando um pouco ainda, antes de adentrar especificamente nesse tema, me diga, por favor, explique aos nossos telespectadores o que é o Fundo Estadual de Defesa de Direitos do Consumidor e como ele se aplica. No âmbito coletivo de direitos, por meio, por exemplo, de uma ação civil pública, busca-se a imposição de indenizações ou multas às entidades, aos fornecedores, empresas que estão lesando os direitos dos consumidores, correto? Então, nessas ações coletivas, seja por meio de ação civil pública ou também através da ação administrativa dos órgãos de defesa do consumidor, por meio da aplicação de multas, são levantados valores e esses valores são destinados ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor, certo? Então, por exemplo, esse Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, essas verbas são destinadas posteriormente ao aparelhamento das instituições de defesa dos direitos do consumidor e também a edição de medidas educativas na área também dos direitos do consumidor. E a título de exemplo, nós temos, no âmbito da Defensoria Pública, o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos, gerido pelo Ministério da Justiça. A Defensoria Pública, através do seu Núcleo de Defesa do Consumidor, apresentou um projeto, né, em que buscava-se a destinação de recursos para a aquisição de um ônibus, né, que através dele a Defensoria vai poder se aproximar ainda mais das comunidades, levando o atendimento da Defensoria às comunidades mais carentes. Ou seja, não apenas a população que vai até a Defensoria. Através desse ônibus, os próprios defensores poderão ir até as comunidades e fazer os atendimentos locais. Esse ônibus vai ser obtido através da disponibilização de verbas do Fundo de Direitos Difusos e Coletivos do Ministério da Justiça. Significa, então, uma atuação proativa da Defensoria Pública nesse sentido, com a utilização dessas verbas dos fundos? Sim. Muito bem. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos ao programa Defensor com a Palavra, com o defensor público Luiz Otávio Moraes, que pertence ao Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Maranhão, o NUDECOM, e vai tirar todas as suas dúvidas. Doutor Otávio, recentemente foi interposta uma ação civil pública contra 244 postos de combustível da capital, como forma de readequar preços de gasolina e etanol. Como foi realizada essa ação?
Tudo bem. Inicialmente, nós devemos informar a que se deve esse aumento. O governo federal, em meados de janeiro, anunciou um reajuste das alíquotas, certo, dos tributos incidentes sobre os combustíveis. Isso impactaria diretamente os combustíveis em um montante limite de 22 centavos no preço da gasolina e 15 centavos no preço do óleo diesel. Com relação ao valor do etanol, não há qualquer medida governamental que justificasse o aumento, né, do preço aplicado aqui pelos postos no município de São Luís. Então, o que aconteceu? Após a entrada em vigor desse reajuste de alíquotas, os postos de combustíveis da capital se valeram dessa oportunidade para reajustar o valor dos combustíveis em um patamar bem acima do que fora indicado pelo governo federal. Em muitos casos, observando-se um aumento de 50 centavos no valor da gasolina comum, certo? E até mesmo do etanol, muitos postos aumentando em torno de 30 centavos o valor do etanol, que não deveria ser objeto de qualquer tipo de reajuste. Então, esse aumento indevido, após inúmeras denúncias, desencadeou a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, que, tendo em vista a relevância da matéria, se uniram, certo? E passaram a atuar de maneira conjunta para conseguir obstar essa prática. Inicialmente, trabalhamos por meio do sindicato dos donos de postos de combustíveis, buscando orientá-los, certo, a rever esse posicionamento no sentido de realinhar os preços àquilo que fora determinado pelo governo federal. Tendo em vista essa impossibilidade de administrativamente conseguirmos êxito na demanda, que fora por diversas vezes, tentamos por diversas vezes essa solução administrativa, não restou outra solução que não o ajuizamento de uma ação civil pública por meio dos órgãos de defesa do consumidor. Então, o que nos chamou bastante atenção, o reajuste do combustível, da gasolina, por exemplo, subiu em média de 30 a 40 centavos, né, no valor médio no município de São Luís, ao passo que o reajuste das distribuidoras aos postos de combustíveis não superou 3 centavos na média. Então isso chamou bastante atenção das entidades de defesa do consumidor para que trabalhássemos essa ação civil pública no sentido de coibir essa prática. Entendi. Doutor, e como que a Defensoria contribuiu para que essa ação fosse realizada? Nessa articulação entre os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON passou a fazer as inspeções nos postos de combustíveis, coletando documentos necessários ao ajuizamento da ação, assim como o Ministério Público, e a Defensoria Pública coube o trabalho da elaboração da minuta da ação civil pública, ou seja, os fundamentos que instruíram a questão que instruíram a ação civil pública, né, foram minutados pela Defensoria Pública do Estado, que trabalhou no sentido da elaboração da peça, que foi proposta posteriormente ao Judiciário. Certo. E caso não haja essa readequação dos valores por parte dos postos de gasolina, quais serão as penalidades? A ação civil pública, ela tem por objeto tanto a questão da condenação dos postos de combustíveis infratores à indenização de danos morais coletivos e danos sociais, danos morais coletivos no valor de R$70 mil cada posto infrator e danos sociais no valor de R$100 mil cada posto infrator, certo? Ou seja, todos aqueles postos que tiverem agido de maneira abusiva contra os direitos do consumidor deverão arcar com essas indenizações caso sejam condenados ao término do processo. Bem assim, a ação civil pública teve também por objeto o imediato realinhamento dos preços aplicados ao consumidor. O que a liminar foi deferida, correto? Pela Vara de Direitos Difusos e Coletivos da comarca, e caso esses postos da comarca de São Luís, e caso esses postos não cumpram a determinação judicial, eles poderão sofrer a imposição de uma multa de R$20 mil por dia, cada estabelecimento infrator, bem como, caso ainda assim a multa não seja suficiente, eles poderão ter suspensas as atividades até que reajustem o preço ao patamar determinado pela Justiça.
Doutor Otávio, como é que surgiu a Rede Estadual de Defesa do Consumidor? Além da atuação com os postos de gasolina, há outras ações? A Rede Estadual de Defesa do Consumidor surgiu de uma articulação entre os órgãos de defesa do consumidor do Estado, citando como exemplo a Defensoria Pública Estadual, através do seu núcleo de defesa do consumidor, o Ministério Público Estadual, o PROCON do Estado do Maranhão, a Delegacia do Consumidor e a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Essa Rede de Defesa do Consumidor tem por objetivo atuar sempre que necessário no sentido de coibir as práticas abusivas contra os direitos do consumidor, como no caso a prática indevida dos postos de combustível, no sentido de reajustar os preços dos combustíveis na capital. Sim, a Rede de Defesa do Consumidor, ela sempre que houver a necessidade de uma atuação conjunta no sentido de coibir alguma prática, ela se reunirá e novas ações serão propostas por todas essas entidades com vistas a buscando zelar pelo cumprimento dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Como as pessoas devem buscar ajuda em caso de se sentirem lesadas com relação a um produto ou um serviço? Os consumidores que não possuam condição de contratar advogado podem procurar o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado, situado na Avenida Marechal Castelo Branco, número 720C, próximo à rotatória do São Francisco, para que possam apresentar suas queixas. Os consumidores terão agendado o atendimento com o defensor público, que analisará o caso e adotará as medidas judiciais e administrativas necessárias para resguardar o direito do consumidor. Obrigado. Doutor, nós gostaríamos de agradecer pela sua presença e pode fazer suas considerações finais. Agradeço o convite, sempre é muito importante esse diálogo aberto com a sociedade e estão à disposição no endereço citado para quaisquer eventuais dúvidas dos consumidores. Muito obrigado. Encerramos por aqui. Não esqueça de acompanhar o programa Defensor com a Palavra nos canais 51.2, canal digital aberto, e 17 na TVN, às quartas-feiras, 9 horas da noite e reprise às sextas-feiras, 5 horas da tarde. Acompanhe o Facebook da Associação dos Defensores do Maranhão, a DPMA, e Instagram, a DPMA 2014. Até o próximo programa Defensor com a Palavra. Até lá!